O presidente eleito Lula vai se reunir hoje com a senadora Simone Tebet para tratar da participação dela em um ministério. Ontem, mais nomes foram anunciados para o futuro governo do petista. São eles o deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para Relações Institucionais. O deputado federal Márcio Macedo para a Secretaria-Geral da Presidência da República. O ex-subchefe de Assuntos Jurídicos da Presidência no governo Dilma Rousseff, Jorge Messias, para a Advocacia-Geral da União. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, será ministra da Saúde. O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana será ministro da Educação. A economista Esther Deck será a ministra da Gestão. Ela foi assessora econômica do governo Dilma. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, será ministro de Portos e Aeroportos. A vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, será ministra da Ciência e Tecnologia. Uma das fundadoras da Central dos Movimentos Populares, Cida Gonçalves, será ministra da nova pasta da Mulher. O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, ficou com a pasta de Desenvolvimento Social, que era a vontade da senadora Simone Tebet. Ao anunciar o nome de Wellington Dias para o ministério, Lula explicou os motivos. Nosso melhor índio, companheiro Wellington Dias. Tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o estado que nós começamos primeiro combate à fome, na cidade de Guariba, e foi o estado que eu tive mais voto nessa eleição agora. Então, merecidamente. Bom, já a cantora Margarete Menezes, já se sabia, foi confirmada ministra da Cultura. E o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, será ministro do Trabalho. A irmã da vereadora Marielle Franco, a jornalista e escritora Aniele Franco, vai comandar o novo Ministério da Igualdade Racial. O professor, advogado e filósofo Silvio Almeida será ministro dos Direitos Humanos. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai comandar também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Inicialmente, essa pasta foi oferecida ao presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, que não aceitou o cargo. Lula brincou com Alckmin ao anunciá-lo como ministro. Todo santo dia que o Alckmin me encontrava, ele falava: presidente, me dê trabalho, presidente, me dê trabalho. Aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça. Então, ele vai ter muito trabalho e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso, porque esse é um ministério que, quando eu convidei pela primeira vez o Furlan em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um mascate, um cara que viajasse e que vendesse o Brasil. Eu tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política, com o respeito que ele tem junto aos empresários brasileiros, eu tenho certeza que ele vai ser um extraordinário ministro da Indústria e Comércio deste país. Já o ex-presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho, será o ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Até agora, 7 dos 21 escolhidos são do PT, o equivalente a 1/3 do total. O presidente eleito Lula priorizou também os partidos que fizeram parte da coligação que o elegeu, como PSB e PCdoB. O petista promete concluir até terça-feira a relação de ministros que vão compor a esplanada. Ainda há alguns ministérios importantes pingando e fica a expectativa para onde irão duas das mulheres que estiveram muito próximas ao PT e a Lula durante a campanha, Simone Tebet e Marina Silva. Se irão. E se irão, né? Se Para irão. onde irão? Eu achei que você estava falando do Cirão. Não. O Cirão acho que não vai entrar nessa. O Cirão não vai entrar nessa. É Cirão. Exatamente. Para onde irão e se irão. Bom, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Certamente Mônica Bergamo terá novidades a respeito desse corpo ministerial. Me pareceu equilibrado, de razoável para bom, mas que não aglutina todos os apoiadores daquilo que se imaginava seria uma frente ampla governamental. Por enquanto a gente teve uma frente ampla eleitoral e um governo com grande preponderância do PT, de aliados de Lula e de partidos de esquerda. A gente está esperando para ver ainda onde vão se encaixar os partidos de centro e centro-direita que estiveram com Lula na campanha. Já já, a analista política Deise Ciocari estará conosco para fazer as análises dela a respeito dos nomes divulgados ontem. O que você achou, Lembrão?
Então, eu acho, enfim, tem obviamente vários pontos que você pode analisar, várias posições que você pode olhar esse ministério, né? Por exemplo, se você partir do ponto atual, ou seja, se você olhar governo Bolsonaro, qualquer indicação de ministério seria melhor, né? A gente olharia qualquer ali, qualquer indicação de ministério seria melhor, né? Você vai dizer, bom, a régua está muito baixa, você vai para uma régua melhor, né? Mas assim, por exemplo, as pessoas que votaram em Lula, muitas delas, votaram defendendo que estavam apostando na civilidade. Muita gente tapou o nariz para votar no Lula. Muita gente tapou o nariz para votar no Lula, né? Não votou no Lula porque gosta do PT. Não votou no Lula porque confia no plano de país do PT, gosta do projeto econômico do PT, né? Pelo contrário, tem pessoas que têm profundo desprezo pelo PT, exato. mas que tínhamos, né, um presidente que se tornou tão asqueroso, tão repugnante, que qualquer coisa, incluindo o PT, seria menos ruim. Exato. Votou numa questão civilizatória, dizendo assim, bom, eu acredito na democracia e eu acredito que estamos em 2022. Portanto, quero ver 2022 representado no país. E isso significa que nós temos que ter, e aí eu quero chegar na questão de representatividade, né? Nós somos um país de maioria negra. O Brasil é um país negro. Embora não se enxergue assim, o Brasil é um país negro. Nós não nos enxergamos nisso, porque nossa elite não é. Mas o Brasil é um país negro. Temos muitos negros representados? Não. Nós temos mais mulheres do que homens na nossa sociedade. Temos muitas mulheres representadas? Não. Isso é importante. Isso é importante, né? Isso não está lá representado. Até aqui não está lá representado. É um avanço, temos avanços, mas não está lá representado. E isso é importante, né? Nós temos que refletir o tempo que nós vivemos. Isso é muito importante e isso estava, inclusive, negros e mulheres compõem uma massa eleitoral que votou no PT. Então isso é muito importante, né? Mais do que isso, acho que Simone Tebet, Marina fizeram um movimento importantíssimo ali de apoio ao Lula. Elas precisam estar representadas nessa frente ampla, né? E até agora ele fez um movimento para tornar essas duas um problema. Elas se tornaram um problema. E isso, claramente, quem conhece o Lula sabe. Ele fez um movimento para tornar as duas um problema, né? Então, mais um ponto. O Lula não falou com a Simone Tebet desde o domingo do segundo turno. Ele não encontrou ela desde o domingo do segundo turno. Hoje vai ser o primeiro encontro dos dois, desde então. Primeira vez que os dois vão se falar, desde então. Então, assim, a gente tem que ponderar tudo isso. Realmente, eu achei que, enfim, você vai ter um núcleo duro petista ali, o núcleo duro todo que vai estar em roda do Lula é aquele petista raizão, né? Mas você tem, claro, poxa, Silvio Almeida, quem vai falar qualquer ai contra o Silvio Almeida ali? Ninguém, né? Aniele Franco, ninguém vai falar nada. Porque o que havia antes era Damares. Exato, então, aliás, é isso que eu tô falando, tem vários pontos de vista, você pode ver, pô, se a gente sai de Damares com o Silvio Almeida. O Bolsonaro pegou tudo aquilo que ele desprezava, que ele considera uma coisa lateral, meio que a turma do mimimi, né? Que era igualdade racial, direito das mulheres, né? Colocou todos sob o mesmo guarda-chuva e disse para Damares, cuida disso aí. Mas nunca deu atenção real a esse assunto. Até porque a Damares tinha uma atuação muito mais ideológica, né? Como ela fazia parte lá da tropa de choque ideológica do presidente, do que agir como uma ministra, de fato, né? O que a Damares travava ali era a chamada guerra cultural, principalmente nas redes sociais, aquilo que foi entendido como guerra cultural. Então, nesse ponto, a gente evoluiu bastante. Muito. Nízia Trindade na saúde, quer dizer, a gente tem que aplaudir, né? Temos que aplaudir. O Camilo Santana, ele vai estar ali com a Isolda Sela, ou seja, né, na verdade a Isolda vai ser uma secretária ali dele, então vai estar os dois muito bem assessorados, é um estado que é referência na educação.
O Camilo é uma questão política, o PT não aceitava colocar a Isolda, né? Então você tem que ter um petista, porque é uma pasta de referência, né? Todo mundo sabia que era para ser a Isolda, né? Houve ali mais uma vez um embate. E no final Mas a Isolda entraram vai dois cearenses, né? Você vai botar a Isolda, vai estar ali sendo o braço direito dele, né? Mas também temos uma evolução, né? Ou seja, o que foi o Ministério da Educação, gente, vocês lembram, né? A gente teve Vélez Rodrigues. Obrigada. Vélez Rodrigues, Weintraub. Dizia que o brasileiro, quando viajava, roubava sabonete. Isso, né? Não sei quais são os brasileiros que acompanham ele nessas viagens. Então, enfim, temos muitas evoluções, assim, né? Vamos aguardar. A gente tem mais 16... Milton Ribeiro. Temos mais 16 para a semana que vem. Vamos ver o que vai ser interessante observar Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria, né? Porque combina com ele. Porque ele lida com a Fiesp. É um cara que consegue lidar com a Fiesp que ninguém mais consegue. Inclusive, Fiesp pagando um papelão nesse momento, né? Com o SCAF querendo dar um golpe dentro da Fiesp de uma forma ridícula, né? Agora é um papelão que a Fiesp está pagando nesse momento. A gente falava ontem, não me lembro se no ar ou fora do ar, vai ser interessante observar a atuação do Alckmin, porque o Lula falou muito em reindustrialização do Brasil, o que é ótimo. O Brasil já foi um país industrializado, Você hoje acha? não é mais. Ótimo, dependendo do que signifique reindustrialização. Porque a janela que está aberta aí é da economia verde. Então. Né? Se a gente conseguir, como você disse aqui no começo do raciocínio, entrarmos no século 2022, o Brasil, por suas características únicas, vai ter uma vantagem de saída em relação aos demais países industrializados. Mas não é um trabalho fácil. Mas o meu medo é porque quando eu ouço o Lula falar em reindustrialização, me parece que a mente petista ainda está muito... No chão de fábrica. No chão de fábrica. Isso já passou. Nós estamos falando da indústria Exato. verde. E as pessoas ainda estão pensando em sindicato e chão de fábrica, né? Então é isso, a gente não pode parar nesse tempo. É por isso eu fiz aqui a condicional. Exato, Dependendo do que significa isso. A gente não pode ficar preso à Fiesp, a gente não pode... É isso, não dá. É isso, a gente precisa rever essas coisas. Vamos em frente? Vamos em frente, vamos lá. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, completou o anúncio da equipe econômica. Atenção, os 4 novos nomes são Marcos Barbosa Pinto, para reformas econômicas, Rogério Seron, no Tesouro Nacional, Guilherme Melo, para política econômica e Robinson Barreirinhas, na Receita Federal. São pessoas com grande experiência no serviço público, pessoas altamente capacitadas, inteligentes e criativas. Esse quarteto que eu apresento é o que nós precisamos para ter um Ministério da Fazenda cada vez mais eficiente e que busque soluções para os problemas que o país está vivendo. Pessoas testadas, aprovadas, pessoas respeitáveis como servidores públicos, como colaboradores eventuais, mas que têm uma passagem pelo setor público de muita dignidade e de resultados muito palpáveis. Haddad já havia anunciado antes os nomes de Gabriel Galípolo como secretário executivo do Ministério da Fazenda e Annelise de Almeida para chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, além de Bernardo Api como secretário especial para a reforma tributária. O orçamento da União é aprovado pelo Congresso com salário mínimo de R$ 1.320. A manchete de Brasília com Márcio Rocha. Depois de ser aprovado pelo Congresso Nacional, o texto da Lei Orçamentária Anual para 2023, que define o destino das verbas que serão utilizadas no ano que vem, será encaminhado para a sanção do presidente da República. Ao todo, são mais de 2 trilhões de reais previstos em despesas primárias, ou seja, despesas obrigatórias que devem ser executadas pela União. Entre outros pontos, a proposta prevê o pagamento dos R$ 600 do Bolsa Família, com um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Mas o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, afirmou que sem a PEC do Bolsa Família, o país não funcionaria e criticou o atual regime fiscal que está em vigor, o chamado teto de gastos. As despesas obrigatórias vêm crescendo acima da inflação. Como nós temos um teto, as despesas obrigatórias crescem. O orçamento da União é aprovado pelo Congresso... Desculpa. Eu tô aqui, ainda bem que pegar... É importante reiterar. Foi tanta discussão que a Advocacia Geral da União quer saber o alcance da decisão do STF sobre o orçamento secreto. O destaque agora é da Ana Carolina Pessoa. A Advocacia Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir esclarecimentos sobre o alcance de um dos pontos da decisão sobre o orçamento secreto. O Supremo considerou as emendas inconstitucionais devido à falta de transparência na distribuição do dinheiro.
Agora, a Advocacia Geral da União questiona como será a aplicação da decisão para as emendas de relator de orçamentos de 2021 e 2022, destacando se deve ser feita sobre as emendas autorizadas ou também engloba as emendas que já estão em execução. Esse pedido foi assinado pelo ministro Bruno Bianco, que é o advogado-geral da União. A advocacia sustenta que, se o entendimento é de que as emendas em execução passam a ter essa interpretação mais restrita por segurança jurídica, há a possibilidade de o Supremo ter que modular os efeitos da decisão. A greve dos pilotos e comissários de bordo entra hoje no 5º dia. Ontem a categoria recebeu uma nova proposta das empresas aéreas, mas decidiu manter a paralisação por tempo indeterminado. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Hacklander, diz que a greve ganhou mais adesão dos funcionários. A nova proposta ela foi reprovada, mais uma vez, agora com 5.884 pessoas que participaram, ou seja, um número superior, inclusive, aos que participaram da última vez. Tivemos 59,25% de votos contrários contra 40,02% de votos favoráveis e algumas abstenções. Isso faz crer que, ok, agora então temos que prosseguir, seguir na greve, temos que agora apoiar cada vez mais. A paralisação de pilotos e comissários de bordo começou na última segunda-feira e vem ocorrendo todos os dias entre 6 e 8 da manhã em 9 aeroportos brasileiros. São eles: Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, além de Viracopos, em Campinas. Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Confins, em Minas Gerais, além dos 2 aeroportos do Rio de Janeiro, Tom Jobim e Santos Dumont. Uma criança morre durante as fortes chuvas no Espírito Santo. Detalhes com Leandro Nossa. Uma criança morreu soterrada após um deslizamento de terra atingir a casa onde morava na cidade de Ibitirama, região do Caparaó, no Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, esta é a primeira morte causada pela chuva desta semana. No início do mês, um idoso também morreu devido à chuva. Mais de 1.600 pessoas seguem fora de casa e o município de São Mateus, no norte do estado, representa 70% dos desabrigados. O Espírito Santo segue em alerta para chuva forte até o Natal. Concessão do metrô de Belo Horizonte, a iniciativa privada, informações com Jader Xavier. O leilão do metrô da capital mineira foi realizado nesta quinta-feira na B3. A empresa Comporte Participações, única concorrente, venceu o certame com um lance de 25 milhões de reais. O governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, avaliou de forma positiva a privatização do metrô. Quem frequenta ou quem mora em Belo Horizonte sabe das dificuldades que nós temos com relação ao trânsito, com relação à morosidade, e tudo isso, dentro de alguns anos, com certeza sofrerá uma melhoria muito grande. Já os deputados da oposição criticam o valor da venda do metrô. A Comporte Participações será responsável por melhorar a linha 1 e a construção da linha 2. São projetados 3,7 bilhões de reais de investimento ao longo de 30 anos do contrato de concessão. Os problemas respiratórios voltam a crescer no Brasil. O destaque com Mariana Albuquerque. O novo boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, aponta que houve aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em estados de todas as regiões do país. O crescimento ocorre em todas as faixas etárias, especialmente na população adulta. Os dados são referentes ao período de 11 a 17 de dezembro. Houve, porém, desaceleração na curva nacional, o que foi atribuído à queda recente nos casos de síndrome respiratória aguda grave nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mostrado no boletim da última semana. A ex-deputada federal Flor de Lis pode ter aumento da pena pelo assassinato do marido. Detalhes com o Leonardo Macaxeiro. O Ministério Público do Rio entrou com um novo recurso para aumentar as penas da ex-deputada Flor de Lis e da filha dela, Simone dos Santos. Em novembro, a ex-parlamentar foi condenada a 50 anos de prisão e a filha a 31 anos pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. Também foi pedida a anulação da decisão que absolveu a neta biológica da ex-deputada, Rayane dos Santos, e os filhos adotivos André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira, das acusações de envolvimento no crime. De acordo com o recurso, as absolvições de Rayane, André e Marzi são totalmente discordantes das provas dos autos, devendo ser anuladas. A Band News FM tenta contato com a defesa dos citados. O ator Pedro Paulo Rangel é cremado no Rio de Janeiro. A manchete com Agatha Meirelles.
Mais de 50 anos de carreira e uma despedida emocionante. O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, foi velado e logo depois cremado na companhia de amigos e familiares. Nomes como Lilian Cabral, Davi Pinheiro, Osmar Prado e Otton Bastos marcaram presença para prestar as últimas homenagens a Pepe, como era carinhosamente chamado pelos amigos e familiares. Como disse o ator Diogo Vilela, o Teatro Municipal foi o local escolhido para o velório por ser a casa de Pedro Paulo. Olha, é muito difícil falar de um ator como o Pepe. É uma coisa assim que não só os atores, mas também o público percebe a qualidade do trabalho dele. Ele era uma pessoa, como amigo a gente sabe. Acho que ele está aqui no Templo do Teatro, sendo velado, que é o lugar dele. Pedro Paulo Rangel morreu na quarta-feira depois de ficar internado na Casa de Saúde São José desde o fim de outubro, tratando uma descompensação no quadro de enfisema pulmonar. Entre os trabalhos mais marcantes do artista estão as novelas Gabriela, Saramandaia, Vale Tudo e o humorístico TV Pirata. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Milton Neves em férias. Hoje a informação do esporte chega com Bruno Camarão. Fala aí, Camarão. Nátio Fernandes está de volta ao River Plate. Após 2 anos sendo um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, o talentoso meio-campista retorna a casa onde brilhou durante meia década. Pelas próximas 2 temporadas, Nátio será comandado por Martim de Michelis, sucessor de Marcelo Gallardo. Ao lado dele, Matias Craneviter, que estava no Monterrey do México, também regressa aos Milionários de Buenos Aires. Uma das razões da decisão de Nátio tem a ver com um aspecto familiar. Ele está à espera do primeiro filho e sinalizou ao Galo, ex-clube dele, que gostaria de voltar para a Argentina. Entre 2016 e 2020, no Monumental de Nunes, ele acumulou a Libertadores de 2018 e 3 edições da Copa da Argentina, sendo um dos destaques da equipe de Gallardo. Mais experiente e ainda com espírito vencedor, terá a missão de recolocar o River no caminho das glórias.